Abra lá sua Bíblia, deixa ela aberta em 1 Coríntios, capítulo 7. Irmãos, eu não lembro de uma época onde a sexualidade humana fosse um assunto tão popular, tão tratado e maltratado como em nossos dias. Mesmo que, na maioria das vezes, o tratar deste assunto seja muito parecido com a venda de algum produto, como algo que a gente pode servir num balcão de açougue, mas o fato é que em nossos dias está muito comum e popular, polêmico, comercial até, se tratar dessa temática, né, que é a questão da sexualidade. Mas sexualidade não é um assunto popular e muito repetido somente na nossa realidade ou na realidade do mundo que a gente vive. É muito interessante ver que o assunto sexualidade ele é muito tratado nas Escrituras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento é um assunto muito repetido, é um tema muito insistido. Embora, obviamente, a Bíblia ela vai tratar esse tema de forma bem diferente, eu diria até completamente diferente daquela que o mundo trabalha, ou essa temática é abordada de forma diferente nas Escrituras, logicamente. E só pode haver um motivo para que a Bíblia fale tanto sobre esse tema, e o motivo é que a sexualidade humana ela está intimamente relacionada com vida cristã e santidade. Esse é o motivo pelo qual a Bíblia toca tanto nesse assunto, trata tanto essa temática. E essa afirmação que a sexualidade humana está intimamente relacionada com vida cristã e santidade, ela, obviamente, ela está na contramão das coisas que nós ouvimos em nossos dias. E muitas vezes tem conquistado os corações de crentes pouco envolvidos com as Escrituras, com uma vida cristã santificada. As diversas crenças e práticas que os crentes coríntios experimentavam, como nós já vimos nos capítulos 5 e 6, variam muito neste assunto, nessa questão da sexualidade. Tudo que está ligado à conduta sexual, os capítulos 5 e 6 de Corinto nos mostram que eles têm comportamento e práticas bem estranhos. Agora aqui no capítulo 7, que vamos ler, o apóstolo Paulo ele vai voltar a sua atenção para um desses grupos, dos muitos grupos que haviam na igreja de Corinto, mas esse em particular, esse grupo, que o apóstolo Paulo vai dedicar uma atenção especial nesse trecho que leremos hoje, eles buscam ou julgam que encontrarão um nível de espiritualidade superior, tratando o sexo como algo sujo, tratando a sexualidade como algo que deveria ser desprezado, represado, defendendo, então, por motivos completamente errados, o celibato. E é o que veremos nesse trecho de hoje, dos versos 1 a 7. Eu estarei lendo, você deve acompanhar na sua Bíblia. Antes de dedicar a nossa atenção a algumas posições distorcidas de sexo e casamento que alguns coríntios estavam defendendo, eu quero ainda que resumidamente lembrar a importância do casamento nas Escrituras. Gênesis 2:18
Ou em Gênesis 2:18, nós lemos que Deus disse o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então já vemos que o Senhor concluiu que o homem precisava da mulher numa vida comum e que o casamento era a solução de Deus, essa união homem e mulher era a solução de Deus para a vida do ser humano. Então o casamento não é plano de igreja, não é plano de homens, de pessoas, mas o casamento é uma instituição divina, decidida, inaugurada, instituída por Deus, para a glória dele mesmo e para o bem do ser humano. Lá em Provérbios nós vemos que Deus criou o casamento e o sexo no casamento, não só como um meio de procriação, mas Deus criou o casamento também como um meio decidido, uma providência divina, para que o ser humano, homem e mulher, pudessem se satisfazer dentro do casamento em suas sexualidades. Então o homem e a mulher devem encontrar prazer sexual um no outro, e depois você vai ler Provérbios capítulo 5, versos 15 a 19. Deus fez o casamento com este propósito também. E eu ficava pensando sobre a abordagem desse tema, desta forma, que pretendo continuar trabalhando aqui agora. E algumas vezes me vinha à mente um certo temor de falar, de sexo, casamento, prazer, satisfação, dentro daquilo que é perfeitamente santo e legítimo, criado por Deus para a glória dele e para o nosso bem, pensando em alguns juniores que aqui estão. E algumas vezes me questionei: será que eu devo tocar neste assunto desta forma? Aí depois, obviamente, e rapidamente veio à minha mente o que os nossos filhos juniores, pequenos, de 10, 11 anos, estão vendo e ouvindo nas escolas públicas e particulares. Essa banalização da sexualidade como algo natural, e prostituição e promiscuidade sendo anunciada nas escolas como algo que nós temos que achar comum, como uma carne vendida num supermercado. Eu, obviamente, parei e decidi, com todo o temor e reverência que este santo assunto requerem, vamos trabalhar aqui sim, dando a versão bíblica, natural e santa para este assunto tão nobre, tão especial, que Deus nos deu a capacidade de experimentar a sexualidade dentro da santidade para o qual Ele nos criou. Então eu vou falar, sim, desse ponto, por exemplo, de Provérbios 5, 15 a 19, onde é claro no texto que Deus deixa muito transparente a ideia de que o casamento não somente tem o objetivo de gerar filhos, constituir família, aqueles, obviamente, que dentro de questões naturais puderem fazê-lo, mas também gerar a santidade da satisfação sexual dentro da vida conjugal. Isso tudo dentro desta realidade santíssima do casamento. O próprio Jesus, em João capítulo 2, nós podemos lembrar que Jesus, no primeiro momento público do seu ministério, onde ele estava? Onde ele estava, você lembra? Em um casamento. Tamanha dignidade disso. O apóstolo Paulo instruiu presbíteros e diáconos a casarem-se, constituírem família. Vemos isso em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 12.
Paulo encorajou em 1 Timóteo 5,14 as viúvas mais jovens a se casarem. Então, na Bíblia, o casamento é visto como algo natural para o ser humano, desejável. E a vida de solteiro como uma exceção. O natural é o casamento. O possível celibato, uma exceção. O que nós veremos daqui em diante é que o casamento é um bom presente de Deus. A expressão aqui mais teológica seria um dom de Deus, um presente, um favor da graça de Deus, dando ao homem o privilégio de encontrar sua mulher e a mulher o seu marido, e então poderem desfrutar dos propósitos santos que Deus estabeleceu para o matrimônio, e que o celibato é uma decisão legítima. Veremos daqui em diante. Também permitida por Deus dentro dos seus propósitos. Quando eu falei que casamento é um dom, não como não como um dom na perspectiva de um dom espiritual, mas dom como um presente. Um presente de Deus. Mas logo aqui no verso 1, nós vamos nos deparar com uma afirmação do apóstolo Paulo que a princípio gera alguma controvérsia. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Eu creio que os crentes coríntios, pelo que a primeira parte do texto nos diz, pediram a opinião do apóstolo Paulo sobre alguns assuntos. Pediram conselho. Mas antes de tratarmos a resposta do apóstolo Paulo, nós precisamos relembrar que essa igreja que agora pede conselhos para o apóstolo Paulo, até agora não fechou em quase nada com Paulo. Eles criam que o apostolado do apóstolo Paulo era uma coisa dele, que a mensagem que ele pregava era frágil, simplória, então não acreditavam em Paulo nem no de respeito àquilo que como ele se portava como um apóstolo do Senhor, e nem acreditavam, nem davam crédito à mensagem que julgavam simplista e estavam mais atentos à sabedoria daqueles dias, dos sábios daqueles dias. Mas esse mesmo time, agora eles pedem conselhos para Paulo. Então fica mais do que nunca claro que há uma tremenda de uma divisão realmente na igreja, vários pequenos grupos com seus próprios líderes, seus próprios interesses e doutrinas. Cada grupo, como já vimos, eles se orgulhavam de si mesmos, se orgulhavam do seu líder, se orgulhavam da sabedoria daqueles dias, daquela liderança. Lá no capítulo 5 nós vimos como aqueles crentes foram omissos, tremendamente omissos, ao tratar o homem que mantinha relações sexuais com a mulher de seu pai. Nós vimos como eles foram apáticos em relação a isso. No capítulo 6, nós vimos como a imoralidade sexual foi tolerada, praticada, consentida por um bom grupo daquela igreja. Aí agora no capítulo 7 nós temos um grupo que está no extremo oposto disso, que está na outra mão. Eles estão reagindo radicalmente a todas essas inclinações. É a melhor palavra para lidar com essas inclinações dessas pessoas, desses diversos grupos na igreja de Corinto, nessa temática, é aquela palavra que nós encontramos lá na obra, quando Efésios, o apóstolo Paulo fala em Efésios sobre a obra da carne e a obra do Espírito, fala sobre concupiscência, que essa é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário, mas ela quer dizer toda a inclinação natural que a gente tem para o pecado. Esse grupo aqui agora, eles se colocam contra toda essa concupiscência, toda essa inclinação que aquelas pessoas tinham, daqueles diversos grupos da igreja de Corinto tinham
com a facilitação que eles davam para a imoralidade sexual, e eles colocam então em oposição a isso, buscando uma superioridade espiritual, através de uma outra expressão, de uma outra palavra que não é comum a gente, mas através do ascetismo. O que é o asceta? O asceta é aquela pessoa que decide na sua religiosidade subjugar tudo que for prazer humano, que ele poderia desfrutar, mas ele abandona, ele abdica de qualquer coisa que possa trazer prazer humano para então, no seu estado de abstinência, ele poder se colocar numa posição de superioridade espiritual e até se sentir mesmo superior aos outros que não faziam como ele fazia, ou não agia como eles agiam. Essas pessoas, elas estão tão orgulhosas do seu ascetismo quanto aqueles imorais estavam orgulhosos dos seus líderes, das suas práticas imorais sendo justificadas dentro dos seus argumentos carnais, mas estavam tão orgulhosos quanto eles. E eles podiam até não concordar com o apóstolo Paulo em muitos assuntos, mas quando se tratava de abstinência sexual e permanecer solteiro, Paulo passou a interessar para eles. Porque Paulo, sem dúvida alguma, diante das suas realidades, tanto de ministério quanto, ou chamado, já é a ideia do ministério, mas quanto aos seus dons e chamados, o seu apostolado e o seu chamado, diante dessas realidades, Paulo está nessa condição de solteiro, celibatário, e isso, então, tornou Paulo agora interessante, porque justificaria para eles os seus argumentos, e eles passam a querer o apoio e a opinião do apóstolo Paulo, achando que iam se dar bem com Paulo aqui. Mas essa expressão "não toque em mulher", que nós vemos aqui está verso 12, irmãos, mas é verso 1, tá? Por favor. Essa expressão "não toque mulher", ela seria melhor usada, na maioria das versões que você tem, talvez tanto na Revista Atualizada quanto na NVI, você vai encontrar uma nota de rodapé sugerindo uma melhor tradução, e de fato que a melhor expressão aí seria para esta sentença "não toque mulher", seria: é bom que o homem se abstenha de ter relações sexuais com qualquer mulher. Perceba que essa tradução mais livre, mais contextualizada, ela é mais coerente com o que nós já vimos até aqui, principalmente no capítulo 6. Mas essa frase que o apóstolo Paulo cita, "não toque em mulher", ela faz um certo sentido. Os ascetas aqui da igreja de Corinto, diante da imoralidade sexual daqueles dias, eles decidiram então que todo sexo é imoral e deve ser evitado mesmo dentro do casamento. O homem só deveria, se casado, ter relação sexual com a sua esposa para ter filhos, mais nada. Então, quando o apóstolo Paulo diz "é bom que o homem não toque em mulher", ele está repetindo apenas, por isso esse texto usado aqui, essa sentença desta forma, com essa estrutura, porque esse aqui era o slogan dos ascetas. Era a frasezinha que eles usavam na camiseta. Então Paulo repete esse texto, primeiramente por esse motivo, porque era o slogan deles, e no segundo motivo, é que ele provavelmente concorda em parte com esta afirmação. Irmãos, quando o celibato, e lembrando que o celibato aqui é a abstenção do sexo e, obviamente, também do casamento, então, quando o celibato ele contribui, tem como objetivo e propósito uma dedicação integral, exclusiva à causa de Cristo, nós vemos que nós encontramos nas Escrituras uma descrição positiva. Observem bem, uma descrição positiva, não impositiva, para que haja um ministério eficaz. Mas uma descrição positiva. O próprio Senhor Jesus falou positivamente sobre o celibato.
Nós temos aqui o texto de Mateus, no capítulo 19, versos 11 e 12, que diz assim: nem todos têm condições, isso é o Senhor Jesus falando, nem todos têm condições, repito, lembrando apenas que dentro daquela discussão de Mateus 19, sobre o divórcio, sobre estar casado, separado, casamento ou um possível novo casamento, e o apóstolo Paulo, e o Senhor Jesus diz assim: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isto é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Irmãos, o celibato, então, a partir destas afirmações, ou dentro dessas afirmações, é uma decisão pessoal, exceto para aqueles que têm um impedimento físico de nascença congênito para o casamento, por questões naturais, ou impedimentos do caso de alguém ter imposto por algum tipo de violência a condição de celibatário. Caso contrário, vemos ainda que outros podem se abster do privilégio de casamento, ou do casamento, e da vida sexual, a fim de se dedicarem mais completamente ao serviço de Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo clássico disso. 1 Coríntios 7,7, que vamos daqui a pouco entrar no versículo 7, 1 Coríntios 8, versos 26, depois 32 ao 35, e mais algumas outras afirmações, onde o apóstolo Paulo, dentro dos seus dons e chamado, ele decidiu, então, exercitar, pôr em prática, por decisão pessoal, fruto do espírito, do domínio próprio, sem dúvida alguma, para lidar com a sua sexualidade. Deus não tornou o apóstolo Paulo um ser assexuado, para que ele pudesse, então, diante das convicções do seu chamado e dons espirituais, desempenhar o ministério para o qual ele foi designado. Mas, em momento algum, Jesus sugeriu que o celibato é superior ao casamento. Em lugar nenhum. Depois você veja Gênesis 2:18, 1 Timóteo 4:3. Não há argumentos nas Escrituras para sugerir ou para indicar uma superioridade do celibato em relação ao casamento. Então a gente pode concluir que a vida de solteiro e a abstinência sexual não são a regra. A regra, como eu já disse, é o casamento. É algo possível, legítimo, mas não a regra. E é por isso que o apóstolo Paulo, agora dos versos 2 ao 5, ele vai falar exatamente sobre a prática da intimidade conjugal no casamento. Isso aqui deve ter quebrado as pernas dos ascetas, né? Que foram perguntar para ele, para tentar encontrar uma justificativa para serem superiores espiritualmente aos casados. O apóstolo Paulo, ele define, então, ele não proíbe o celibato, mas não determina o celibato como o padrão que Deus estabeleceu. Vai dizer no versículo 7 algumas coisas a mais que eu vou chegar lá. E vai gastar dos versos 2 ao 5, ou vai usar os versos 2 ao 5, para dizer como o casado deve experimentar, vivenciar a sua sexualidade dentro do casamento com santidade. Isso é contramão do que a gente está vendo e ouvindo aí nas mídias. Mas é o padrão de Deus para mim e para você. E sofremos quando não colocamos em prática a nossa sexualidade santificada nos padrões que Deus estabelece na sua palavra. Vamos reler aqui os versos 2 a 5 para relembrar. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo,
para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Observe aí a ênfase da reciprocidade conjugal. E lembre-se que estamos falando sobre sexualidade santificada. É como se estivéssemos dizendo, é o padrão de Deus para a nossa vida conjugal. Nós temos muitos solteiros aqui, não é? Que aspiram o casamento. Amém? Ah, não aspiram coisa nenhuma. Os solteiros que aspiram casar, digam amém. Ainda foi extremamente xoxo, eu gostaria de fazer bem mais casamentos do que isso. Não é? Mas é normal e natural. Não achem que vocês estão fora desta mensagem, porque não estão casados. Muito pelo contrário. Aspirem para aquela e para aquele que Deus separou para vocês, que vocês talvez não saibam onde eles estão ainda. Mas aspirem este padrão que o apóstolo Paulo colocou nas Escrituras, que Deus soberanamente nos deu para a vida de vocês. Aspirem o que é santo. Não esses padrões que transformam a sexualidade num produto de açougue, entregue em fatias, moído, com um monte de porcarias no meio. Então desejem, aspirem o que é santo do jeito de Deus. Amém? Então vamos observar aqui a ênfase da reciprocidade conjugal nesses versos 2 a 5 aqui, tanto de prazer sexual como de dever sexual. O verso 2 diz: cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher deve ter seu próprio marido. Então o apóstolo Paulo já está entrando na contramão e não dando nenhum tipo de razão ou justificativa para aqueles da igreja de Corinto que estavam praticando a imoralidade sexual, e nem para esses ascetas que estão dizendo que o casamento tem que ter, porque o casamento, na verdade eles estão pregando o celibato, e se já estiver casado, que o sexo seja só para procriar, se não for para procriar é algo sujo e deve ser desprezado. Não, Paulo está dizendo o contrário disso. Paulo está dizendo que o homem deve ter a sua mulher e a mulher o seu marido, e ponto. Não 1, 2 ou 3 ou mais, mas cada um deve ter o seu e cuidar para que tenha o seu. Eu não vou entrar no mérito aqui, né, da discussão de divórcio e recasamento hoje. Mas Paulo já está sugerindo que ele está introduzindo o assunto que ele vai trabalhar um pouco mais à frente aqui em Corinto. Depois, no verso 3, diz que o marido deve satisfazer a sua esposa. E também a esposa ao seu marido. Olha o que eu disse há pouco sobre reciprocidade. Olha como estamos trabalhando aqui com a contramão do egoísmo e da satisfação independente. A sexualidade bíblica na vida conjugal é para reciprocidade. No verso 4, nós vemos que a esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Irmãos, mais uma vez, observe que neste assunto, a ênfase está na sujeição mútua, na submissão mútua, para que tanto o marido como a esposa sujeite o seu próprio interesse a gerar contentamento e prazer sexual no seu marido ou esposa. Sujeitar a sua vontade à vontade do outro. Irmãos, isso é a contramão do que nós vemos nas mídias. Isso talvez esteja na contramão até de alguma dinâmica conjugal de alguns de nós. Onde, por uma cultura completamente distorcida de mundo, eu decido que eu tenho que ser satisfeito
Ou a esposa decide que ela tem que ter satisfeita e o outro que se dane. Não é este o padrão de Deus para a vida conjugal, para a intimidade conjugal. O padrão de Deus é de sujeição mútua, buscando o interesse do outro. Antes do casamento, quando eu faço o aconselhamento pré-matrimonial, eu digo que o dever daquele noivo, daquela noiva, é trabalhar durante a sua vida para tornar o seu futuro marido, esposa, feliz. Quando eu caso para ser feliz, eu entro no sistema de mundo que prega incansavelmente de que eu tenho que ser feliz a qualquer custo. Isso, se não acontecer, eu separo e arrumo outro ou outra. E se não der certo de novo, eu separo e arrumo outro ou outra. Até que a minha satisfação, e geralmente essa satisfação, 90 e muitos por cento dos casos, lida com a questão da sexualidade, seja atendida. Mas fora dos padrões estabelecidos por Deus, é certo que a frustração virá. Porque o padrão de Deus está estabelecido naquilo que vemos no verso 4. Devemos sujeitar os nossos interesses na área da sexualidade, da vida íntima conjugal, um ao outro. O desejo de ir na direção do outro e vice-versa. Esse padrão altíssimo de relação sexual no casamento, ensinado aqui nas Escrituras, é o que justifica o tema dessa mensagem, irmãos. É um padrão alto. Sabe por que ele é alto? Porque ele é de Deus. Não é meu, não é teu. É o padrão que Deus estabeleceu quando instituiu o casamento, criou você homem e você mulher, com a sexualidade que Ele colocou em você para ser satisfeita com o seu marido e com a sua esposa, sujeitando o desejo sexual e a satisfação sexual à vontade do outro, para que possamos então encontrar no casamento o suprimento que Deus forneceu para o casal na sua vida conjugal. Amém? Então estamos diante, sem dúvida alguma, de princípios que poderíamos chamar de sexo conjugal cheio do Espírito Santo. Porque estamos fazendo algo que está dentro do padrão estabelecido por Deus e só faremos isso capacitados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Caso contrário, muito facilmente nós vamos para padrões humanos e mundanos. Uma vida sexual saudável, prazerosa e bíblica entre marido e mulher é uma libertação natural da tensão sexual e, obviamente, é absurdamente útil na prevenção da imoralidade sexual. Paulo está combatendo isso também. Junto com aquela turma lá dos ascetas, porém do jeito certo. Não dizendo não faça, dizendo faça do jeito certo. Como eu disse aqui mais cedo na EBD. Não adianta eu dizer que isso não pode, só radicalizar que não pode. A palavra de Deus nos ensina coisas que nós temos que nos abster e também nos ensina aquilo que devemos fazer de forma santa, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Mas o verso 5 indica fortemente que pessoas na igreja de Corinto estão se abstendo de relacionar-se sexualmente com o seu cônjuge. O verso 5 deixa claro: não se recusem um ao outro, ou seja, isso está acontecendo. Irmãos, mas a abstinência sexual é para ser uma exceção rara e temporária e não a norma de um relacionamento conjugal. Perceba que vemos mais uma vez que é possível. Há momentos em onde as relações sexuais, a vida conjugal, a intimidade conjugal será temporariamente interrompida. As questões cerimoniais que o apóstolo Paulo certamente está lembrando para os judeus, da questão da impureza da mulher nos seus dias, nos seus períodos, também está sendo lembrado aqui nesse contexto, já que haviam mulheres judias aqui, mas outras questões estão envolvidas,
Aqui, no nosso texto, o apóstolo Paulo fala da interrupção temporária da vida sexual conjugal de um casal. Ele fala para facilitar, para criar um ambiente propício para a oração. Então, a razão deve ser óbvia dessa interrupção, principalmente para pais que têm filhos pequenos. Pais que têm filhos pequenos em casa, na hora de dormir, sem dúvida alguma, ou na hora que as crianças dormem, deve ser o único momento privado, sozinhos, de oração ou de intimidade conjugal. Porque, normalmente, criança pequena em casa não é mole, né? É aquela correria. Então, tanto para oração normal, natural, diária, quanto para o relacionamento conjugal, íntimo, as questões óbvias de interrupção também se fazem naturais, neste exemplo em particular, de crianças pequenas, quando temos ainda crianças pequenas em casa. Questões de saúde, obviamente. Mas observe que intimidade conjugal é um assunto tão importante nas Escrituras que há uma legislação rigorosa para ela. Primeiro, a decisão de se abster da intimidade sexual com o seu marido ou esposa deve ser tomada de comum acordo. É o que o texto está afirmando. Em segundo lugar, essa cessação, que palavra feia, essa abstinência de relações sexuais normais deve ocorrer, obviamente, em questões de grande urgência, né, onde existem motivos, talvez, de oração mais intensa, mais repetida, mais necessária diante de alguma urgência. Não em nossas orações normais, não eu vou orar, mulher, marido. Aí amanhã eu vou orar também. Depois da manhã eu vou orar também. Aí você já julga assim, né? Esse cara é espiritual demais, né? Não é isso que o texto está dizendo. Pelo contrário. Uma sexualidade santificada estimula a oração, não a impede. E comum ainda, conjunta. Então, aqui, este caso citado da oração é para situações que requeram uma intensificação diante dos desafios que a gente enfrenta da oração, e não das orações diárias e normais. Um terceiro critério aqui para a interrupção da vida conjugal deve-se cuidar de ter grande zelo na vida diária, normal, de relações diária de acordo com as suas decisões domésticas, conjugais, mas as relações sexuais normais da vida conjugal saudável e natural devem ser logo retomadas por um motivo muito simples. Todo mundo vai entender bem, para não dar lugar a Satanás. Para não dar lugar a Satanás, o mentor da imoralidade sexual. Eu acredito que uma relação sexual saudável no casamento, repito o que já disse há pouco, ela pode facilitar em muito uma vida de oração muito mais rica. Um cônjuge sexualmente frustrado e irritado não é um parceiro bom de oração. Concordam comigo? O apóstolo Paulo, no verso 6, ele reitera isso. Olha, eu estou dizendo tudo isso por consciência ou por concessão. Ou seja, porque o ideal é que você tenha a sua vida de vida conjugal natural, santa e diária, ou de acordo com as suas conveniências, natural. Não estou dizendo isso como mandamento. Estou dizendo como concessão, reafirmando a intimidade conjugal saudável e santa como um padrão estabelecido por Deus para a vida conjugal. Está deixando os ascetas aqui, olhando para a cara dele, mas eu te perguntei para você me dar um apoio, não para me quebrar. Mas essa é a resposta bíblica para essas realidades. Mas muitos têm olhado para o verso 7 como uma justificativa para o celibato. Verso 7 diz assim: gostaria que todos os homens fossem como eu,
diz o apóstolo Paulo. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Seguramente não estamos diante de uma justificativa para o celibato aqui. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu entendo, como já disse, acredito, que o celibato é uma decisão pessoal que uma pessoa pode ter, habitada pelo Espírito Santo de Deus, ela pode pôr em prática o fruto do Espírito, domínio próprio, para então conter seus desejos sexuais e permanecer solteiro ou solteira, para que então dons espirituais para o ministério e para o seu chamado possam ser efetivamente utilizados. Isso é perfeitamente possível dentro desse contexto. O celibato era o estado ideal, por exemplo, um homem como o apóstolo Paulo. Como é que Paulo poderia, na sua vida, como missionário itinerante, às vezes num barco, às vezes jogado de um barco, às vezes preso, às vezes solto, tendo onde dormir, às vezes e às vezes não, com mulher e filhos o acompanhando, ou simplesmente sem sustento, principalmente num contexto cultural como daquele. Então, para o apóstolo Paulo, faz muito sentido o celibato, dentro do seu chamado e dos seus dons. Podemos parafrasear, então, o verso 7, para o entendimento correto, porque é a segunda parte desse verso 7, que costuma alguns usar para justificar o celibato. Nós podemos parafrasear o verso 7 da seguinte maneira: cada um tem seus próprios dons e chamado, que são realizados de uma maneira ou de outra. Eles serão realizados. Por quê? Porque tem muita coisa no ministério da igreja, no ministério de missões, missionário, que será importante que haja o casal, o marido e a esposa. Então, de uma forma ou de outra, seja como solteiro, seja como casado, de uma forma ou de outra, o seu dom e o seu chamado se completará, porque aquele que te chamou e te capacitou é fiel para fazer cumprir aquilo que ele decidiu a teu respeito e para aqueles que ele te enviou. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Alguns servindo a Deus por meio do casamento e outros servindo a ele permanecendo como solteiros. O fato é que o dom e o chamado que Deus te deu acontecerá, se cumprirá. Porque a capacitação, o chamado vem de Deus. E aquele que capacita e chama, ele é plenamente fiel para fazer com que aquilo que ele decidiu se cumpra. O fato, meu querido irmão, é que no mundo que a gente vive, diante de tanta turbulência, eu não podia imaginar que chegaríamos ao ponto que nós chegamos hoje, da popularidade da imoralidade. Essa filosofia que estamos vivendo de prazer a qualquer custo, isso tem gerado muito mais frustração do que satisfação nos relacionamentos conjugais. Basta ver os índices de divórcio, recasamento, os índices de separação e vidas depois de uma separação, de um casamento frustrado, vividas em promiscuidade. Então é certo que esse negócio, essa filosofia de prazer a qualquer custo, ela gera, sem dúvida, muito mais frustração do que satisfação. O grande problema é quando isso acontece com casais casados crentes. Quando casais crentes estão frustrados em suas vidas conjugais porque têm desobedecido o padrão de Deus por uma sexualidade santificada no seu casamento. Têm buscado ou se tido como referência padrões oferecidos pelo supermercado religioso, não vou dizer nem da fé. É um verdadeiro supermercado. Você vai no supermercado de religiosidade, você vai na prateleira dos evangélicos, na prateleira dos católicos, na prateleira do Testemunho de Jeová, na prateleira do desse, do daquele. E ali eu busco aquilo que me interessa e digo que tu fez isso pela fé e pronto, resolvi o meu problema. Isso é uma grande mentira. O padrão de Deus é um só. Quando crentes decidem, entram em crise na sua vida conjugal, no que diz respeito à frustração,
em particular nessa questão da sexualidade, certamente tem desobedecido o padrão de Deus para uma sexualidade santificada em seu casamento. Irmão, é um fato. Sexualidade e santidade sempre estarão intimamente relacionados. A Bíblia ordena por causa do que Deus nos tornou, através da obra de Cristo Jesus na cruz em nosso favor. A Bíblia nos ordena que nós levemos a nossa sexualidade, na verdade, que nós elevemos o nosso padrão de vida, prática da convivência conjugal, da sexualidade em nossa prática conjugal, da sexualidade. Deus ordena que elevemos o padrão disso para o ponto, para o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Assim nós vamos tornar, sem dúvida alguma, a nossa intimidade conjugal no casamento algo que revela a glória de Deus e promove naturalmente o nosso bem. Muitos casamentos têm entrado em falência porque têm abdicado dos padrões de Deus em muitas áreas, inclusive essa, tão importante e tão massacrada na nossa cultura. E digo mais, massacrada até mesmo em muitos ambientes que se identificam como evangélicos. Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus que primeiro nos traga compreensão, caso não estejamos experimentando este padrão de sexualidade santificada no nosso casamento. Eu creio que será a hora de confessar pecado. Pecado contra a tua esposa, pecado contra teu marido. Pecado contra Deus, por não estar se sujeitando a um padrão que Deus estabeleceu, para a glória dele e para o nosso bem. Depois tomando a decisão no seu coração de fazer, então, as coisas do jeito do Senhor e não do teu. E a terceira, sem dúvida, é desfrutar das bênçãos que Deus tem reservada para aqueles que lhe obedecem. Amém? Oremos. Santo e amado Deus, glorificado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, por poder tratar este assunto tão digno, tão santo, que tem sido tripudiado, estragado, machucado, banalizado pela sociedade que a gente vive. Mas nós podemos deixar de lado tudo isso e olhar, ó Deus, para a vida conjugal, para a sexualidade dentro do casamento como algo santíssimo, algo que está debaixo de padrões especiais que o Senhor colocou para que o seu nome seja honrado na nossa vida, na nossa intimidade conjugal. E para que possamos, ó Deus, vencer, ó Pai, os muitos desafios que o mundo está aí oferecendo, ó Pai, promovendo todo tipo de moralidade, mas nós temos a Tua resposta para isso. A Tua resposta, ó Pai, é sexualidade santificada. A Sua resposta, ó Deus, é elevarmos o nosso convívio conjugal, familiar, na área da sexualidade para um padrão muito elevado e possível, que é o Teu jeito de fazer as coisas. Eu peço em nome de Jesus, se há alguém aqui, ó Pai, sofrendo familiarmente ou conjugalmente, porque está andando na direção errada, eu peço em nome de Jesus que haja arrependimento, que haja confissão de pecados, que haja, ó Pai, a decisão de andarem de maneira diferente e que possam encontrar, ó Deus, no Teu padrão, no jeito santo Teu, ó Pai, de nos dar a sexualidade para desfrutarmos dentro da nossa vida como maridos e esposas, possamos desfrutar, ó Deus, da Tua provisão, da satisfação que vem do alto, do contentamento que vem do Senhor, e assim estarmos, ó Pai, aptos para uma vida conjugal saudável, para um testemunho, ó Deus, para os outros que estão vindo depois de nós, nossos filhos, as pessoas que nos cercam, nossa igreja.
Ó Deus querido, ajuda-nos a crescer nisso. Que essa compreensão da sexualidade santificada nos acompanhe em cada decisão, em cada desafio, em cada tentação, que remova de nós, ó Deus, a beleza e a santidade da sexualidade, seja para os solteiros aqui, seja para os já casados, ó Pai, que este padrão de que sexualidade é algo que Deus nos deu e para ser desfrutado santamente, que seja, ó Deus, a cerca de proteção que nos impede, ó Deus, de ir numa direção contrária àquela que o Senhor estabeleceu para nós. Assim eu te peço, por cada adolescente, jovem aqui nesta noite, por cada família, cada casado, maridos e esposas, dá-nos a compreensão, ó Deus, que podemos ser melhores para nossas esposas e maridos também nesta área, tão importante nas nossas vidas, tão importante para o Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido por esta tarde, por esta noite, que o Senhor nos deu juntos aqui em Teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma direção, nos dá direção em tudo que vamos fazer nesta semana, nos capacita, nos ensina, que possamos estar submetendo a nossa vontade à Tua vontade em tudo o que fazemos, falamos e pensamos. Assim eu te peço, agradecido, no nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe.